Pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal e agora a Justiça analisa esse pedido de prisão dos 3 agentes, de 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte da pequena Heloísa. A Mariana Albuquerque tem mais detalhes porque os familiares prestaram depoimento para o Ministério Público e falaram sobre a visita de outros agentes, né, Mari? É isso, Agatha. Bom dia a você. Rodolfo Dônola, bom dia ao nosso ouvinte. Na sexta-feira, então, o Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva desses 3 agentes envolvidos na abordagem policial lá no Arco Metropolitano, no início do mês, que matou a pequena Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos. O nome dos 3 agentes envolvidos são eles Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva. E aí, gente, como a Agatha disse, no sábado a gente teve acesso a esse pedido de prisão preventiva do MPF feito à Justiça, que agora, como a Agatha disse, também está analisando esse pedido de prisão preventiva. E aí, o procurador Eduardo Benones, ele detalhou alguns depoimentos que os parentes de Heloísa fizeram à polícia e ao MPF. E um deles é da tia de Heloísa, que disse que no dia da internação da Heloísa, no início do mês, no dia 6 de setembro, ela disse que 28 policiais rodoviários federais estiveram no Hospital Adão Pereira Nunes, logo que a Heloísa deu entrada. E aí o procurador classificou essa ação da PRF como uma forma de intimidação dos agentes da família e o uso indevido da força corporativa. Eu também quero lembrar que o MPF ainda está investigando aquela tentativa de entrada de um agente da PRF, mas que não estava envolvido nessa abordagem, não é um dos 3 envolvidos. Ele tentou entrar na UTI, onde a Heloísa estava internada. Ele não tinha permissão da PRF, não tinha permissão do hospital. O procurador, ele também cita isso no pedido de prisão preventiva e disse que o agente buscou estabelecer conexões com a família e, inclusive, ele teria importunado o pai de Heloísa sem que isso fosse uma estratégia da PRF. O nome desse agente é o Newton Agripino de Oliveira Filho, mas ele não tem relação com esses 3 agentes envolvidos na abordagem que o procurador, o MPF, pediu a prisão preventiva deles. Agora, Agatha, a gente tem a palavra, né, do Eduardo Benones. Ele disse ainda que pediu um novo pedido de perícia no carro da família, porque ele quer que a Polícia Federal realize essa perícia e não mais a Polícia Civil, para saber quantos tiros realmente foram dados. Primeiro porque os agentes do Ministério Público compareceram ao local onde está o carro, né, na 48DP, tiraram fotos do porta-mala, da parte traseira do veículo, e algumas marcas, né, que há nesse veículo, me parece não foram esclarecidas no laudo da Polícia Civil. Então, o que a gente gostaria era só mesmo de esclarecer esses pontos. E, por outro lado, trata-se de um crime federal e, desde o primeiro momento, o carro deveria ter sido levado para a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União. Então, são essas as 2 razões pelas quais o Ministério Público Federal requereu ao Judiciário Federal que a Polícia Federal elaborasse um novo laudo. Inclusive, o presidente Lula se manifestou sobre a morte da Heloísa. Se manifestou, Agatha, pelas redes sociais. Sábado, quando a Heloísa morreu, ele disse que Heloísa foi atingida por tiros de quem deveria cuidar da segurança da população. Disse que isso é algo que não pode acontecer e ainda lamentou e prestou aí os sentimentos à família. A primeira-dama Janja Lula, ela também se pronunciou nas redes sociais, disse que basta de ver nossas crianças morrerem, quem deveria proteger mata, segundo Janja no Twitter, e ela pediu justiça por Heloísa. E, por fim, o ministro Gilmar Mendes também se pronunciou. Ele disse que ele defendeu que outras medidas, além da responsabilização penal desses 3 agentes, sejam realizadas e disse que um órgão policial que protagoniza episódios como esse merece ter existência repensada. A Heloísa foi enterrada durante o final de semana. Petrópolis, família de Petrópolis. Bom, esse caso tem que ser, de fato, um marco. E, por isso, o tamanho dessa repercussão. Não dá mais. Não dá mais para ter essa ausência de critério na abordagem, porque isto reflete uma sequência criminosa de erros do começo até o fim. Primeiro, a abordagem de um carro que, de fato, roubado, mas é assim que se aborda um suspeito abrindo fogo para depois saber quem está lá dentro? É dessa forma? E, infelizmente,
Eu vi escrito numa live de um dos nossos programas ao vivo o comentário infeliz de alguém dizendo que não se fazem omeletes sem se quebrarem já ouvi os muito ovos. isso já. Efeito colateral. Efeito colateral. Desde que os ovos não sejam a sua filha, a sua mãe ou a sua própria vida. Então que se quebrem os ovos de outrem para que se façam os omeletes da correção social. Absurdo. Depois, os agentes que mentiram no primeiro depoimento alegaram ter ouvido disparos para então abrirem fogo. E agora ainda a gente vai tentar descobrir outros disparos num segundo trabalho de perícia. Depois, a visita do primeiro agente da Polícia Rodoviária Federal ao hospital. Outro erro gravíssimo, e aí, Rodolfo, eu não diria nem erro, mas uma crueldade sem tamanho. Enquanto a Heloísa passava pela primeira cirurgia, o pai foi impedido de ir para o hospital, o Adão Pereira Nunes, Mariana. Ele estava prestando depoimento e alegou, inclusive, que ao questionar o porquê daquele depoimento naquela hora, ouviu o seguinte: o senhor não é médico, o senhor não tem nada a contribuir no hospital. Então, ou a gente tem uma virada de página, ou a gente vai caminhar para um aumento de estatísticas aqui sem limite, Rodolfo. Com um detalhe a mais, um outro erro, que o que 28 agentes da Polícia Rodoviária Federal foram fazer no hospital? Que préstimo de solidariedade é esse? O próprio Ministério Público fala em tentativa de intimidação. Nós temos reações da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal. Ou o caso Heloísa é um marco, ou a gente está caminhando para um horizonte muito perverso, cruel e perigoso para todos nós, Rodolfo. Aí, para a sociedade, pega o número. A Heloísa foi a 11ª criança morta por tiros, a maioria por bala perdida, não em caso como esse, de tiro dado por policial rodoviário federal, ou por policial no caso, mas 11ª criança sendo morta. Esse número é 3 vezes maior do que o ano passado. Quando a gente o tempo inteiro fala aqui, quando estamos lidando com violência, com criminalidade, que a coisa está piorando, que a nossa rotina está piorando, que os números são piores, que a sensação das pessoas é pior, os números eles estão mostrando isso em diversas áreas. Não necessariamente em todas, mas em diversas áreas. E quando eles não estão piores, a sensação das pessoas é pior, porque o domínio de território aumentou muito, muito nos últimos anos. Então, às vezes, não é necessariamente o tiro que você leva, o assalto que você sofre, mas é a rua que antes você entrava tranquilamente e hoje você não entra, porque tem barricada ou porque o bandido te aborda logo na entrada. E você tem que abrir a janela, ligar a luz do carro. Esse caso da menina Heloísa, não há dúvidas, minha gente, não há dúvidas. Eles estavam perseguindo no arco metropolitano, à noite, pesquisaram a placa enquanto estavam perseguindo, carro roubado e pimba. Um deles, não estou falando todos, atirou. E aí depois, caraca, o que a gente faz? Meu Deus do céu, atingimos a menina. E agora? Cara, inventa que a gente escutou barulho de tiro. Inventa, pô. Vai lá no depoimento, fala que a gente ouviu o barulho e você tirou. E a gente corrobora. Beleza, tamo junto, né? Tamo junto, porque um dia é você, outro dia pode ser eu em alguma outra circunstância, em alguma outra apreensão, em alguma outra coisa. Então é o seguinte, tamo junto. Eu vou corroborar o que você falar. Ato criminoso do tiro. E aí quem vem dizer, porque, poxa, é isso, mas não quebra, não se faz omelete sem quebrar ovos, efeito colateral, é porque não sente na pele, ou porque não pensa que vai sentir na pele, ou porque vive numa área que isso acontece com menor frequência, como, por exemplo, numa zona sul da cidade. Aí tudo bem. Para os outros, tudo bem. Se não me atingiu, se não é na minha casa, realmente, que tristeza, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, tá bom. Os policiais não estavam sendo alvos de tiros, eles não estavam propriamente numa situação de risco, no meio de uma comunidade, não era que eles estavam lá debaixo de uma chuva de bala e reagindo para poder afastar o ataque inimigo. Atiraram, deram para dentro do carro, mataram a menina, no caso, esse cara matou a menina e os outros corroboraram de forma criminosa também. De forma criminosa, corporativa / criminosa, e precisam responder por isso. E essa questão de mais de 20, nem quando um policial, eventualmente, batendo na madeira aqui, é baleado e vai para um hospital, numa situação mais delicada, você vê mais de 20 agentes da Polícia Rodoviária Federal visitando o hospital em solidariedade ao que ele está passando.
Por que mais de 20 foram lá? Uma coisa é se por exemplo, o chefe da corregedoria, o chefe da ouvidoria, o diretor da Polícia Rodoviária Federal no Rio, e aí chegando lá se apresentando, olha, família, boa tarde, estou vindo aqui para prestar solidariedade, estou vindo aqui para oferecer apoio social e psicológico, eu estou vindo aqui para me solidarizar e também, de alguma forma, tentar minimizar o impacto de tudo que já aconteceu diante de um agente nosso que atirou de uma maneira errada para dentro do carro de vocês e tal. Agora, um monte de 20, o que é? É para poder puxar uma conversa e ver se na hora do depoimento alivia? É para poder ir lá e, quem sabe, alguns deles dar uma amedrontada do tipo, a gente é policial rodoviário federal, cuidado com o que você vai falar, com o nosso amigo aí, agente e tudo, porque você depois vai para a rua, depois vai estar andando aí pelo arco metropolitano, pelas estradas. Ou então do tipo, ô meu irmão, o teu carro era roubado, que parada é essa aí, o carro roubado você tava, que história é essa que você não sabia que tinha sido roubado? Então o que é isso que vai para dentro do hospital? Que afronta é essa? Que perigo é esse? E eu quero ver o que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer, porque não é só a investigação e tudo que está sendo apurado pelo MPF, não. É também o que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer com os seus agentes, desde o que aconteceu até o fato de mais de 20 terem ido sem autorização, sem motivo, para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde a menina estava internada.